Graça sobre graça, testemunho de salvação de João Bittencourt. Todos os salvos têm recordações marcantes para compartilhar sobre o dia em que receberam a Cristo como seu Salvador. As memórias que passo a expor são um registro da experiência de salvação que tive com esse Deus grandioso e de outras importantes manifestações dele na minha vida. Nasci na cidade gaúcha de Encruzilhada do Sul, no ano de 1966. Aos 16 anos, deixei o meu lar para trabalhar, e isso me levou a uma grande exposição à libertinagem do mundo, pois ao lado de amigos conheci várias práticas pecaminosas. No ano de 1996, decidi vir a residir na cidade de Novo Hamburgo, para trabalhar na empresa, a qual será um importante palco da história desse testemunho. Neste período, meu desespero era tão intenso que tinha a sensação que uma pedra de 1 tonelada havia sido posta sobre os meus ombros. Inclusive, pensei em tirar minha própria vida, mas Deus já estava trabalhando, e há 2 anos eu já estava sendo evangelizado pelo meu saudoso irmão em Cristo e amigo Oswaldino, que na ocasião era meu colega de trabalho. O testemunho de Oswaldino na empresa era conhecido de todos. Ele vivia tão perto de Deus e se parecia tanto com Cristo. Ele falava de seu Deus, de Jesus, de sua fé, com toda a convicção. E eu observava atentamente, nenhum segundo desperdiçado, enquanto dividíamos as tarefas. A partir de então, muitas perguntas surgiram em minha mente, assim como o meu prazer por trabalhar ao lado de Oswaldino e escutá-lo. Ele me convidava sempre para ir à igreja. Eu sempre prometia comparecer, porém jamais cumpria o que dizia. No entanto, por causa dessa imensa exposição à verdade, já tinha a certeza de que se morresse, seria condenado ao castigo eterno. Porém, continuava a preferir o meu próprio pecado. Foi então que certo dia fui convidado a doar sangue para a mãe de um dos diretores da empresa onde trabalhávamos. Jamais podia imaginar, entretanto, que tudo fazia parte de um plano perfeito arquitetado por Deus. A doação aconteceu na quinta-feira, e na segunda-feira seguinte recebi uma ligação para que comparecesse ao hospital porque haviam descoberto um problema com o meu sangue. Na terça de manhã me apresentei ao médico. Sentado em uma cadeira, podia perceber os meus olhos altivos e a cabeça erguida mostrando o quanto eu era orgulhoso. Lembro-me perfeitamente que, demonstrando muita sabedoria e profissionalismo, ele me disse: tenho a responsabilidade de dar a você uma notícia, mas ela não é boa. Como profissional, no entanto, eu preciso falar a verdade. Respirou profundamente e falou: você tem o vírus HIV. Então se calou e passou apenas a me observar. Em uma espécie de defesa, então perguntei: pode ter havido algum engano? Ele respondeu: não, nós refizemos o teste. Baixei a cabeça, humilhado, senti que foi posto sobre mim um peso muito grande. Minhas pernas tremeram. Eu estava desesperado. Lembrei-me então daquele Jesus que até ali conhecia só de ouvir falar. Ao sair do hospital, desolado, falei audivelmente: Senhor, sei que vou morrer em 2 meses, mas não quero ir para o inferno. Quero me converter e me batizar, porque sei que se não receber a Jesus como único Senhor e Salvador, não irei para o céu. Chegando em casa, não consegui dormir. No dia seguinte, alguns viram meu desalento, mas não descobriram a razão. O meu único desejo era apenas ver e poder falar com Oswaldino. O reencontrei. Ele disse que tinha visitado uma outra igreja. Ele simplesmente me disse: João, você está triste? Eu neguei. Então ele me falou: quantas vezes lhe convidei para ir à minha igreja e você nunca compareceu? Visivelmente triste, porém não desanimado, mais uma vez refez o convite de que fosse lá assistir um culto e se manteve com a evangelização costumeira. Era exatamente o que eu precisava. Estava cansado e sobrecarregado, mas encontrei alívio em Jesus. Naquele momento, através de ouvir falar de Jesus pelo seu servo, o Senhor me fez encontrar descanso e paz. Então disse a ele:
Hoje cumprirei a promessa de ir à sua igreja. Me preparei no trabalho mesmo e o acompanhei até a sua casa. Após o culto, naquele mesmo dia, fui ao banheiro de minha casa e entreguei meus ossos, meu sangue, meu corpo, minha carne e até o vírus a Deus. Depois de algum tempo, ao compreender melhor a palavra de Deus, entendi que ainda faltava entregar a Deus o meu coração. Eu era cego. Contudo, depois que Deus abriu os meus olhos, percebi que não poderia ter tomado decisão melhor. Foi a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Passei a frequentar a igreja e, algum tempo depois, pensei em buscar uma companheira. Passei então a orar e pedir a Deus uma namorada. Perguntei-me, porém, como poderei ter filhos e como direi sobre o meu problema para minha esposa? Confiei, no entanto, que Deus podia abrir portas que homem nenhum pode abrir. Certo dia, o irmão Oswaldino me perguntou: conheço alguém que acredito ser uma boa companheira para você. Já observou minha sobrinha Maria? Eu respondi: não. Diante de certa insistência por parte dele, saímos para passear. Resolvemos nos dedicar à oração por 1 mês, para que Deus manifestasse a sua vontade. Ao final deste tempo, iniciamos um namoro. E noivamos no dia 20 de maio de 2000, com vistas ao casamento. Isto posto, o desespero mais uma vez ocupou meu coração, e cada dia que passava, ele aumentava um pouco mais. Às vezes não dormia pensando em como seria quando ela soubesse da verdade sobre o meu estado de saúde. Foi diante de uma situação de enfermidade do pai dela que decidi utilizar da desculpa de doar sangue para ele, com a intenção de revelar que havia recebido a notícia de que era portador. Confessei depois a Deus e minha amada que covardemente recorri a uma mentira para revelar-lhe a verdade. De volta do hospital, falei para ela que estava com o vírus HIV. Choramos juntos. Jamais me esquecerei das palavras que usou. Significa que não poderemos ter filhos? Neste momento faltavam apenas 20 dias para o nosso casamento. Ela, que sempre sonhou em ser mãe de uma menina, disse que uma frase apenas ocupava-lhe a mente: o que Jesus faria em meu lugar? Dei-lhe a liberdade para tomar a decisão que considerasse mais adequada, e ela preferiu não me abandonar. Em uma atitude muito corajosa, preferiu não se afastar de mim. Diz que nosso Senhor não desistiu da cruz, e por isso ela também não desistiria de me amar. Confesso que o infortúnio de não poder ter filhos foi fonte de tristeza também para mim, porque sonhava muito em ser pai de gêmeos. Para a glória de Deus, nosso casamento aconteceu no dia 13 de janeiro de 2001. Passaram-se alguns anos, e a médica que me acompanhava me informou que meus rins estavam bastante prejudicados em seu funcionamento. Senti arrepios de frio em certo domingo. Entretanto, fui ao trabalho no outro dia. Porém, os sintomas se agravaram e havia também dores fortes no peito. Na sexta-feira, então, fui ao médico. Fui internado diretamente na UTI, pois estava com pneumonia e já tinha perdido os meus rins. A pneumonia estava tão severa que o médico teve dúvida sobre a qual órgão deveria dedicar-se primeiro, se aos rins ou aos pulmões. Sem que meu Senhor tenha perdido o controle em momento algum, perdi os rins e passei a fazer hemodiálise. Foram 5 meses de hemodiálise e passei a fazer parte da lista de espera pelo transplante. Certa noite, meu telefone tocou, porém não atendi. No dia seguinte, foi necessário que eu me deslocasse para levar um amigo de Novo Hamburgo a Porto Alegre. E enquanto tomávamos café, mais uma vez recebi chamadas do mesmo número. No entanto, de novo, não consegui atendê-las. Pedi a meu amigo que retornasse a ligação. Uma funcionária atendeu dizendo que eu tinha que ir imediatamente para o hospital. Pela graça e bondade de Deus, eu estava a apenas 3 quadras do hospital e fui prontamente internado. A cirurgia foi bem sucedida, porém senti-me mal na sessão de hemodiálise seguinte a que fui submetido. Pensei que iria acontecer o pior.
Estava de fato com embolia pulmonar e foi necessário uma intubação para exames. Fiquei 3 dias em coma. Irmãos da igreja estavam orando por mim. Minha esposa não deixou de trabalhar, nem de estudar, nem de estar com os jovens da igreja. Tínhamos um retiro marcado para o dia 21 de dezembro. E ela pediu aos jovens que orassem para que eu pudesse estar nesse retiro. Como prova de que Deus ouve as orações, fiquei 21 dias no hospital e saí bem no dia em que começava o retiro de nossa igreja. Saí do hospital às 16h30 e às 19h30 estávamos no acampamento louvando o nome de Deus. Depois de um tempo me recuperando em casa, soube que o rim que eu havia recebido era de um jovem de 18 anos que era de Novo Hamburgo. Veja como Deus é soberano. O rapaz de quem falei que havia levado a Porto Alegre, sua esposa foi trabalhar numa casa e aquela mulher disse a ela que havia vindo de um velório muito triste e que a família havia doado os órgãos do filho que havia falecido. Essa minha amiga disse então que sabia para quem os rins haviam sido doados. Este órgão havia sido doado para mim. E Deus queria que a família soubesse que eu o havia recebido. Entramos em contato com os pais, conversamos por telefone e logo então nos encontramos para passarmos um dia juntos. Só posso dizer que Deus foi e será fiel comigo até o fim. Amamos muito essa família. Apenas sinto, porque era o único filho deles, que tinha apenas 18 anos. Essa exposição traduz com veracidade o que Deus fez por mim. Sou grato em tudo, até mesmo por ter contraído o vírus, pois se não fosse nessas circunstâncias, jamais teria me entregado a Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28.